Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Araújo e serei o encarregado de trazer os conteúdos aqui do canal para vocês. Espero que vocês gostem do nosso primeiro vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Espartacus, ou Espartaco, o homem que desafiou Roma. O ex-escravo colocou em risco o poder do império durante os 3 anos de uma rebelião com milhares de comandados que abalou a Itália. Um exército dos mais improváveis virou de pernas para o ar o coração do Império Romano, cerca de 70 anos antes do nascimento de Cristo. Embora fosse inteiramente formada por escravos, a imensa maioria deles sem nenhuma experiência militar, essa força rebelde chegou a contar com 90 mil soldados. Deu um trabalho imenso aos principais comandantes de Roma e chegou perto de engendrar o colapso político e econômico da Itália. À frente dos revoltosos estava um ex-gladiador, um gênio militar nato. Apesar da origem aparentemente humilde, seu nome era Espartacus. Para os antigos historiadores gregos e romanos, ele não passava de um bandido, enquanto teóricos socialistas e revolucionários de todos os tipos o transformaram num herói quase sobre-humano. Calúnias ou idealizações à parte, o fato é que a história de Espartacus e seu exército mostram a perfeição como a enxurrada de escravos que havia inundado o Império Romano criou um desequilíbrio social de proporções bíblicas. Sem saber, os romanos tinham plantado a semente do seu próprio pesadelo, embora no fim das contas tenham conseguido acabar com ela. A revolta de Espartacus só se tornou possível porque Roma, nos 2 séculos anteriores ao nascimento do guerreiro, havia se tornado quase absoluta da bacia do Mediterrâneo, uma série de conquistas envolvendo basicamente o Império de Cartago e as regiões dominadas por macedônios e gregos. Roma incorporou vastos territórios, muitos deles ricos em solos férteis e recursos agrícolas. Além disso, no mundo antigo, os derrotados nas guerras tradicionalmente se tornavam escravos. Depois de vencer meio mundo em batalha, Roma deixou de ser uma civilização formada basicamente por homens livres e pequenos proprietários de terra, para se tornar a dona de uma multidão de escravos. O problema, porém, não era o desequilíbrio demográfico. A mão de obra sérvil favoreceu os grandes proprietários de terra, que passaram a adquirir as pequenas propriedades dos camponeses livres por meios legais ou ilegais. Assim, a zona rural da Itália estava lotada de sem-terras e pequenos agricultores, empobrecidos e encurralados, um fator que acabaria favorecendo Espartacus e seus comandados. Nas 3 ou 4 décadas que precederam a revolta do gladiador, a situação explosiva criou outros levantes no campo italiano, em especial na recém-conquistada Sicília. Embora a principal vantagem econômica de incorporar tantos escravos ao império fosse seu emprego na agricultura, havia um contingente, digamos, diferenciado de cativos. Alguns se tornaram servidores domésticos, ou no caso de certas mulheres, literalmente escravas sexuais de seus amos. Mas entre os mais apreciados pelos romanos estavam os escravos destinados às lutas de gladiadores, uma das formas mais populares de entretenimento público no Império. As lutas, ou ludi, jogos em latim, como eram mais conhecidas na época, quase sempre comemoravam grandes triunfos militares. Os que tomavam parte dos combates nem sempre recebiam um treinamento especial. No entanto, lutadores com potencial para conquistar as multidões eram muito procurados e logo eram incorporados às academias especiais, onde eram treinados e recebiam até certas doses de regalias. Foi justamente no estabelecimento desses, mantido por um sujeito chamado Lentulus Latiatus, em Capua, sul da Itália, que Espartacus e seus companheiros originais viviam. Segundo o historiador grego Plutarco, que escreveu seu relato no século II d.C., a maioria deles era de origem gaulesa ou trácia. Esses homens não haviam feito nada de errado, mas simplesmente por causa da crueldade de seu amo, eram mantidos em confinamento até que chegasse a hora de entrar em combate. A referência de não fazer nada de errado
tem a ver com o fato de que criminosos condenados às vezes também eram mandados para a arena. Como sempre fica óbvio que os historiadores do mundo antigo não faziam muito bem a sua lição de casa, as designações gaulesas, ou seja, nativos da Gália, na atual França, e trácios, originários da Trácia, região que corresponde a partes da Grécia e Bulgária atuais, podem não indicar a origem geográfica, mas o tipo de modalidade gladiatorial que os homens de bate-atos praticavam. Seja como for, a maioria dos autores grego-romanos diz que Espartacus era nativo da Trácia. Parapiano, escritor contemporâneo de Plutarco e originário de Alexandria, no Egito, ele teria lutado contra os romanos e feito prisioneiros. Os trácios eram famosos por seu espírito de luta e, em certo sentido, até selvageria. Plutarco acrescenta já criando uma aura mítica em torno do gladiador. Dizem que quando levaram a Roma para ser vendido, uma serpente foi vista enrolando-se em torno da cabeça dele enquanto dormia. Sua mulher, que pertencia à mesma tribo, era uma profetisa, submetida ao êxtase do deus Dionísio. Declarou que esse sinal significava que ele teria um poder grande e terrível, o qual no final iria levá-lo ao infortúnio. A história tem toda a cara de ser uma invenção de Plutarco, já que na tradição grega, os trácios é que teriam levado o culto de Dionísio para o resto do Mediterrâneo. Verdade ou mentira, o fato é que Espartacus tinha pelo menos uma virtude, a iniciativa. No ano de 73 a.C., ele se tornou o cabeça da fuga envolvendo 78 escravos, que se armaram com facas de cozinha e qualquer outro instrumento cortante à vista e deram fora da tal academia. Segundo o mesmo Plutarco, o grupo deu sorte de cruzar com um carregamento de armas para gladiadores, que se dirigia para outra cidade, e capturá-lo, e aumentou as suas chances de resistir à eventualidade de um ataque. Os gladiadores que tinham como líderes, além de Espartacus, dois sujeitos, conhecidos como Crixus e Onemaus, supostamente gauleses, embora a classificação também seja duvidosa. Se refugiaram no cume do vulcão Vesúvio, puseram-se a atacar e pilhar propriedades rurais vizinhas, atraindo mais e mais escravos fugitivos para o seu lado. Mas não só cativos, pastores e camponeses pobres da região também começaram a se unir, em massa, ao chefe gladiador. As autoridades romanas demoraram para se dar conta da gravidade da situação. Basta dizer que sua primeira tentativa de acabar com a rebelião foi mandar contra Espartaco uma força de 3.000 homens, que tinham acabado de entrar para o exército, e não tinham treinamento algum. Seu líder, Caio Cláudio Glaber, se limitou a montar seu acampamento, bloqueando a trilha, que levava para fora do Vesúvio, achando que conseguiria fazer os gladiadores se render pela fome. Segundo relatos da época, porém o vulcão tinha seu topo coberto por videiras selvagens, que Espartacus e seus companheiros usaram para tecer cordas, com as quais desceram para o outro lado da montanha, atacaram Glaber por trás e aniquilaram seu exército de novatos. Depois dessa primeira grande vitória do gladiador, muitos de seus seguidores decidiram marchar para o norte com a intenção de deixar a Itália e voltar para seus países de origem. Enquanto isso, o governo romano resolveu agir, mandou contra Espartacus 2 legiões, cerca de 12.000 homens, comandados por 2 cônsules, os chefes de governo da república. Parte do exército de escravos, liderado por Crixus, se separou de Espartacus e acabou dizimada, mas o líder rebelde conseguiu derrotar ambas as legiões. No fim, os revoltosos, com 90.000 pessoas em seu grupo, chegaram aos Alpes, mas parte dos homens queria continuar a viver de pilhagem, o que os levou a voltar à Itália. O governo de Roma deu então comando das legiões a Crasso e convocou o herói de guerra Pompeu. Os dois encurralaram Espartaco no sul da Itália. O gladiador e seus homens ainda venceram batalhas. Durante uma delas, o gladiador atacou Crasso e morreu em combate com milhares de seus homens. Outros 6.000 escravos foram crucificados na estrada que ia de Roma a Capua, a Via Ápia. Porém, vale fazer uma ressalva, que toda a história, principalmente essas mais antigas, existem diversas versões. Durante todo o percurso, Espartacus e suas legiões conseguiram vencer por muitas vezes diversos outros grandes comandantes. Crassus, que era um homem extremamente rico, sofreu para vencer Espartacus. Usou seus recursos em diversas situações para tentar vencer o gladiador. Espartacus até então tinha enfrentado grandes homens, mas nenhum como Crassus, e sentiu a fúria do homem. No último combate, dizem que Espartacus ficou cercado, lutou bravamente. Muitos que estavam perto dele fugiram, mas ele continuou a lutar, bravamente, sem desistir,
até ser totalmente retalhado. Com relação ao corpo de Espartacus, até hoje não se tem uma definição. Não se sabe se Crassus o deixou para lá junto com os outros mortos, ou simplesmente se Crassus nem ligou para isso, apenas foi curtir a sua vitória. Com relação a Pompeu, ele teria chegado bem depois na batalha, ganhado de alguns contingentes de escravos. Mas as grandes hordas quem teria vencido realmente foi Crassus, porém Pompeu ficou com a glória. Nomes como Crassus, Pompeu e César serão motivo para um outro vídeo, uma outra história muito importante, que em breve apresentarei aqui no canal. Bem pessoal, essa foi a forma resumida que encontrei para apresentar para vocês a história de Espartacus, o escravo gladiador que botou Roma em choque. Deixo claro mais uma vez que várias passagens da história de Espartacus não foram contadas aqui no vídeo por questão de tempo. E também, obviamente, existem várias versões para essa mesma história. Se você gostou do jeito que eu abordei essa história do Espartacus, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal, tendo em vista que é o nosso primeiro vídeo realmente contando alguma história. Divulgue com os amigos e, se for possível, compartilhe em suas redes sociais. Vai me ajudar bastante. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima!